será que um dia a gente não vai conseguir fazer o download do nosso cérebro para uma máquina? Se a gente fizer esse download e emitir isso, tá, em ondas de rádio, ou sei lá, qualquer em laser, para um outro receptor que tá numa distância enorme, a gente estaria viajando na velocidade da luz. Aí chega lá, faz o download do cara num robô e pronto, entendeu? Você resolve... Não é, claro, é tudo muito mais complicado, mas se a gente for capaz de fazer o download da nossa mente, e se tudo que a gente for o nosso cérebro, a informação que tá contida nele, se tudo for isso... Faz o download do cara, passa o antivírus lá pra ver se não tem sacanagem, manda o cara lá, na velocidade da luz, por uma onda de rádio, por um laser, atravessa a galáxia, chega lá, bota no robô, faz um download, bota o cara lá, funciona, vai ter algum problema, reparação de erros, precisa um código corretor de erros e tal. Você viajou na velocidade da luz, entendeu? Sem ter transporte de matéria, tá? Curiosamente, no Prometheus Corpus tem um problema desse. E na série? Na série, no terceiro livro. Eu não vi. É, assim, sem dar spoiler, porque assim, tá na primeira temporada. Só que na primeira temporada eles colocam uma pessoa, né? Eles não só que eles fazem isso? Não é mais com VR, né? Tipo se fosse. Não, é que eles pegam o cérebro da pessoa, coloca dentro de uma caixa e manda só o cérebro. E manda só o cérebro uma velocidade. Naquele final, é verdade. É mais fácil, né? Então, e aí a ideia no final é esse, que a outra civilização vai pegar o cérebro e vai conseguir conectar no robô e, enfim. Mas mandar por sinal de laser é mais inteligente mesmo. Sim, mas aí entra noutra questão. Primeiro do que é a consciência, né? Tipo, isso sem dúvida. Mas a segunda é, tipo, mesmo que assim, imagina, sei lá, alguém... isso é uma da ideia do déjà vu. Já vi que tem até uma linha filosófica de explicar déjà vu. Que é assim, você morreu naquele ponto e alguém substituiu você com os mesmos pensamentos. A questão é, você de agora... Se isso aconteceu, você de agora, com os mesmos pensamentos, as mesmas memórias, mesmas lembranças, mesmo sentimento, mesmo tudo, é a mesma pessoa? Pois é, né? Aí esse caso entra justamente nisso. Você tirou todos os pensamentos, todas as memórias, tudo que faz você, e jogou num robô. Continua você? A gente tem que testar isso, né? Perguntar pro cara, e você se sente ele vai falar sim. Então, se ele falar assim, acabou. Uma forma, o cientista faz isso. O navio de Teseu, né? É verdade. Exato, é verdade. Também. É porque o Niconelis falou aqui que o problema é que o cérebro não é só o cérebro, né? Tem muita coisa biológica, muita bactéria, tem não sei o que, tem vitamina e tudo isso faz o cérebro funcionar. Não é 0 e 1. E ele fala que enquanto não for um computador biológico, um computador, ele usa outra palavra, né? Não tem como adquirir consciência ou ter esse tipo de inteligência parecida com a nossa, né? Esse é o sonho da inteligência artificial já desde os anos 50, tá? Conseguir refazer o cérebro, conseguir fazer o perceptron, conseguir fazer uma máquina ser parecida com um ser humano. Será que a gente tá chegando perto disso, Roberto? Não. Curioso, porque assim, em 2019 eu tive em algumas palestras que entrou nessa discussão, e inclusive, tipo, se IA seria nós, né? E vários argumentaram que não, que a gente estava muito longe. Hoje a conversa mudou um pouco. E aí muita gente erra e fala assim que o Hinton, que é o que ganhou o Prêmio Nobel de Física esse ano, ele é a favor. E aí eu falei, não, pera lá, o cara ganhou o Prêmio Nobel, né? Vamos ler o que o cara tem pra falar. E o que ele fala, se você pegar as entrevistas dele, os estudos dele, ele fala sobre inteligência. Que ele fala que sim, os modelos de linguagem hoje já são inteligentes. Ele fala sobre inteligência e não sobre consciência. Inclusive, ele discorda da consciência. E um dos motivos disso é porque, eu sei que é contraintuitivo, mas a IA não sabe lógica. Hoje em dia, do jeito que a IA aprende, ela não sabe lógica. E isso tem muito a ver com o nosso cérebro também. E tem a ver com um paradoxo chamado paradoxo de Moravec, do porquê que a IA consegue fazer coisas muito complicadas, como resolver equações muito complicadas, mas não consegue andar, por exemplo, não consegue falar direito, sabe? Tipo, se você treinar uma máquina e colocar ela para andar daqui e ali, e colocar uma coisa no meio, ela vai tropeçar, geralmente. Ou ela vai andar muito... porque isso vai ao encontro do que ele falou. É a questão de você ter outras coisas que são neurotransmissores, outras coisas que são células receptores, e que fazem com que você tenha, além da consciência, essa nem se eu posso usar essa palavra, essa organicidade do sistema. Então, isso porque houve, assim, milhões e milhões de anos de evolução, né? Então, o cérebro e o corpo, ele foi feito para isso, né? Então, demorou muito tempo, não foi uma coisa rápida. Já a lógica, se você pegar
a época que os humanos começaram a ter a lógica, lá desde a antiguidade ou até antes disso, é muito pouco tempo na história da Terra, né? Ou da história, tipo, da biologia mesmo, né? Então, a lógica é uma coisa muito recente, ainda mais se você pegar lógica no sentido cálculo, física, sabe? Tipo assim, Newton, sabe? São, o quê? Centenas de anos, né? Não é muito tempo. E então, o nosso cérebro não estava preparado para isso, porque o nosso cérebro estava preparado o quê? Para caçar, para buscar alimento, para fugir. E ainda hoje a gente tem que lutar contra isso, né? Exato. Porque esse é o nosso firmware Que é o tá na gente ainda. Como que é? É o padrão, né? O padrão. É o default. Exato. Esse negócio, quando a gente compara a inteligência humana com a inteligência artificial, eu vou usar o nome inteligência artificial, mas eu sei que o Nicoleles não gosta, eu sou fã dele, ele fala que não tem. Não é nem inteligência nem artificial. Mas eu vou falar porque é o termo que o pessoal tá usando, tá? Se você pegar uma criança de 4 anos, tá? Ela tem mais ou menos... Isso eu aprendi num curso que eu tô fazendo com o pessoal da Quatitech, é um curso de Quantum Machine Learning, tá? Se você pegar os olhos de uma criança, os olhos humanos, tá? Eles têm mais ou menos 1 milhão de receptores da luz. Eles processam luz numa taxa baixa de 10 bytes por segundo, tá? Ou 10 kbytes, uma coisa assim por segundo, é pouquíssimo. Não, acho que é 10 bytes por segundo. Se você pegar uma criança que fica acordada mais ou menos 16 horas por dia, dormiu 8 horas, tá? Nos primeiros 4 anos de vida dela, ela já viu 100 vezes mais informação que o ChatGPT utilizou para o treinamento dele. Ele usou 10 terabytes. A criança só com os olhos, até os 4 anos, já viu 100 vezes mais informação, sem falar. No ouvido, no tato, qualquer outro sentido dela, qualquer outro receptor. Então, realmente, a gente tá engatinhando. Mas cara, tá muito impressionante a inteligência artificial. Tá muito impressionante. Mas falaram que a gente vai passar por um platô agora, né? Já tá entrando no platô. A gente teve um início muito rápido e agora as alterações ou as inovações vão ser tão pequenas que a gente vai sentir que... É possível, né? Então, e isso é realmente, a gente já tá entrando num platô, e o motivo são as técnicas que ainda não tem. Uma técnica que se revolucionou, a última é considerado o Transformer, que aconteceu em 2019, que inclusive é a técnica... Sei, Transformers, os caminhões que se transformam em robô. Foi inspirado. Mas o ChatGPT, né? O T de GPT é de Transformer. E essa foi a última técnica, assim, que realmente revolucionou. Antes disso teve o GAN, que inclusive essa semana recebeu um dos maiores prêmios de revolução na IA, que também é generativa, mas de resto a gente já tem as técnicas, né? A gente já tem as técnicas prontas, só que a gente não tá tendo mais técnica, assim, claro, saiu uma aqui, uma ali, mas nenhuma revolucionária. Não tem nada que é disruptivo, né? Tá indo por esse caminho, vem alguém que pensa totalmente diferente e vai pra outro... Que foi o caso das Transformers, que mudou. Por exemplo, o Transformer matou as redes recorrentes, porque as redes recorrentes era aquilo pra realmente aprender sequência, frases, etc. E elas não funcionavam tão bem... É aquela coisa de adivinhar a próxima palavra? Você tá falando? Inclusive de entender ou fazer tradução também, né? Sei. Traduzir, elas funcionavam ali, elas eram boas, mas, por exemplo, imagens, elas não lidavam bem com imagens. Eu tentei trabalhar com elas e elas falham, assim, absurdamente. Aí eles precisavam de uma coisa, veio o Transformer. E desde então não tem. Só que, assim, tá acontecendo esse platô na técnica, só que as pessoas vão sentir mais esse platô daqui, sei lá, 5, 10 anos. Porque, igual, o ChatGPT... popularizou ano passado, né? Vamos dizer que ele atingiu o ápice ano passado. Ele vem desde 2019. Tanto que pra mim, quando anunciou isso, eu já sabia que aquela técnica... Pra gente... Por que para a gente não ficou sabendo praticamente? Então, e aí entra uma coisa assim, que me revoltou muito na época, e agora assim, eu vejo que as pessoas estão dando valor para isso, que em 2019, 2020, durante a pandemia, o pessoal de IA, de dentro da comunidade científica, focava muito nas técnicas. Então você ia lá num evento, sempre era, Transformer, rede recorrente, não sei. Eles nunca ligavam para IA aplicada, que é a minha área, inclusive. E era uma coisa que eu, por trabalhar com isso... Você via futuro. Eu via futuro, mas eu também queria ir nos lugares para aprender mais sobre o que as outras pessoas estão fazendo. E não tinha. Eu lembro que eu participei de um grupo que estava organizando um dos maiores eventos aqui no Brasil. E eu falei, gente, tem que ter IA aplicada, pelo menos uma aula de IA aplicada. Não, eles não queriam. Era só técnica. Isso foi 2020. Só que aí acabou as técnicas, né? Começou as aplicações. Então, assim, quando começou a ver que as aplicações davam dinheiro, que é o caso do ChatGPT, aí agora sim que tá todo mundo começando a olhar pra, pera lá, a gente tem que focar nas aplicações. Então tem aplicação... Midjourney, Runway, esses aplicativos, essa coisa de imagem. Veio dos Transformers também. Também? Veio Transformers, tudo veio dessa coisa de geração, né?
Então, o DALL-E é baseado no Transformers, porque o DALL-E acho que foi um dos primeiros, né? Foi. E aí veio tudo Transformers. E assim, agora começou generativo, então generativo tá no boom, tá o ápice agora, cada vez vai melhorar e melhorar e melhorar. Só que ainda tá faltando aplicação científica. A aplicação científica ainda não tá popularizada. Ainda tem problemas, tanto em indústria, na ciência, que não foram resolvidos ainda porque não focaram. Só que a gente já tem as técnicas. Essa é a questão. Mas eu acho que essa é questão de tempo. Se você pega hoje uma imagem na internet, joga no ChatGPT e fala, descreva essa imagem pra mim. Cara, ele descreve no detalhe. Ele fala, tem um acidente de carro aqui, a roda tá virada, tem pessoas olhando, tem um cara de... Cara, é impressionante. Entendeu? Hoje a gente tava vindo pra São Paulo aqui e a gente tava passando no pedágio lá e estão tirando todas as mulheres lá, não tem mais gente trabalhando no pedágio. Aí minha esposa falou uma coisa que ela falou assim, ó, a primeira formação dela é ciência da computação, ela falou, a inteligência artificial vai exterminar o ser humano. É uma pena que eu não vou estar aqui porque eu vou estar exterminada. Puta, eu quase bati o carro de rir. Exterminar, acabar. Foi uma piada. Ah, tá. E é uma pena porque eu não vou estar aqui porque eu vou estar exterminada também. Mas você acredita nisso? Não, eu acho que não. Não, eu acho que mas eu acho que é importante essa questão da IA que você falou antes, né? Essa é a IA generativa, né? A IA generativa. A IA não é só generativa, né? E muita gente pensa, inclusive quando eu falo que trabalho com IA, as pessoas pensam que eu tô fazendo GPT. Exatamente. Essa ligação das pessoas. É o contato. Então, por isso que eu acho que assim, os próximos anos... tenho certeza que os próximos anos será da IA aplicada e vai ter muitas técnicas surgindo. Inclusive na medicina. Médicos já estão preocupados. Eu fui na reunião do CREMESP, né? O Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, e eles já estão discutindo isso. Porque a IA vai chegar não para substituir eles, mas sim para ajudar, como ferramenta para diagnóstico. Isso coisas assim, porque aí você tem uma capacidade maior de entender as variáveis, juntar isso num bolo e entender, putz, isso aqui pode ser essa doença, de maneira mais assertiva, né? E também a questão de imagem, por exemplo, você faz exame e aí tá lá, sei lá, você é o 20ª pessoa, né, na lista, né? E aí, sei lá, você tem uma coisa muito grave que precisa que o médico veja na hora aquilo ali. Passa na frente. Já passa na frente. A IA passa na frente, fala, ó, isso aqui é urgente, analisa. Então ele a IA conseguiria fazer um ranking, ou seja, o médico ainda vai analisar tudo isso. Muita gente pensa que assim, a IA vai analisar sozinha, né? Não, vai ser junto com o médico, mas pelo menos assim, se tiver alguma coisa muito grave que tá lá embaixo, ela pode passar pra cima, do tipo, ó, essa pessoa tem uma coisa urgente que precisa ser... Essa parte de machine learning, ela é uma coisa assustadora, porque, por exemplo, se você pegar chapas, vamos falar chapa, né, o pessoal da área fica bravo, né, mas você pega lá um exame, uma imagem de vários, vamos dizer assim, de exames de mamografia, tá? E aí você bota a inteligência artificial para treinar naqueles cistos que você identifica que são mais necessários, mais graves, aqueles que são menos graves, etc e tal. Tem que tomar um cuidado gigante para treinar isso, porque se nessa imagem tiver alguma informação, por exemplo, às vezes tem informação do hospital que foi feito ou do médico que foi feito, a IA pode aprender que quando tem aquela informação ali, é que o negócio é ruim ou que o negócio é bom. Então assim, tem que ter um tratamento na imagem. Não dá pra às vezes tem artefato de imagem também, que é bem comum, um exame de imagem. Como que é isso? São imagens que não fazem parte ali. Tipo uma sujeira, né? Tipo uma sujeira. Sabe quando você fala um polaroid, que sai uma coisa esquisita lá? Isso acontece também. Que um médico consegue entender. O médico, ele tem essa visão. O profissional tem essa visão. E isso também acontece na questão em sílico. Você não pode deixar a IA fazer sozinho. Eu estava conversando com uma colega que tem uma empresa de sílico e ela falando, cara, a gente precisa olhar também. Não é só a inteligência artificial que faz. Mesma coisa o ChatGPT, que a gente também estava conversando antes. Você não pode botar na mão do ChatGPT. Ele inventa referência, gente. Ah, sim. Ele não o cara inventa, ele vai inventar referência. Não adianta você querer fazer um trabalho e botar ali e não ler. Eu vou fazer um trabalho sobre engenharia elétrica, eu não entendo nada. Eu vou acreditar no que tá ali. Então, assim, se você não é especialista naquilo, não acredite no ChatGPT, vai ler artigo, querido. Excelente conselho. Né? Então, assim, conselho, pessoas que forem fazer trabalhos com o ChatGPT, leiam os artigos e coloquem os artigos lá. É isso que a gente tem que fazer, não mandar o ChatGPT fazer o texto. Leia os artigos, fala assim, ó, ô ChatGPT,
E não manda por favor, né? Que diz que é pior. Por favor, analise esse artigo aqui com tais e tais e tais parâmetros. E coloca o artigo lá para ele olhar. Né? Não, tipo, mandar livremente para ele olhar do zero. Ele vai inventar referência, ele vai inventar história. Então a gente ainda tá... Ele tá meio preguiçoso, o ChatGPT, esses tempos. Eu percebi que ele começou a ficar meio vagabundo. Se você pede pra ele fazer as coisas, ele faz meio mal feito. Você tem que ficar falando, não, faz assim, faz no detalhe. E você já viu que tem gente que diz que tem que ser educada, né? Pedir. Olha, eu não sei. Eu não falo. O ChatGPT, ele faz coisas incríveis. Por exemplo, de pegar uma... No ITA tem, às vezes, um professor que escreveu alguma coisa nas notas de aula dele e ele deixou disponibilizado, tá? Aí você quer ler e, pô, você não entende a letra do professor. Se você jogar um negócio lá, ele consegue e ele entende. Sério? Muito. Entende letra de médico, será? De médico eu não Nossa, sei. Daí aí tem tá que na ter farmácia, prescrição. a inteligência alienígena, artificial não chegou lá, mas... Cara, eu boto lá, eu não consigo... Ele entende, ele escreve... Falo, caramba, aí eu peguei eu falei, vou digitalizar um monte de documento então, porque já tá lá a informação, comecei a jogar os documentos, as primeiras 4 páginas ele começou a escrever bonitinho, depois ele começou a meter uns baita dos resumos, não, faz de novo, mas eu sei por quê. Cara, então ele tá atingindo aí um grau de humanidade preocupante, cara. Mas isso é uma preguiça legítima, sabe por quê? Por quê? Porque pra fazer isso ele gasta energia. Tá? E energia é um gargalo gigantesco. Mas então é um parâmetro que alguém colocou, alguém programou isso. Não precisa de energia para fazer isso. Hoje, por exemplo, as indústrias estão comprando usinas nucleares para testar os seus modelos de inteligência artificial. Tá? Então ele vai tentar fazer de tudo para economizar recurso, para tentar te mandar essa informação.